Olá! Desde o período da escola, aprendemos sobre grandes homens como Mahatma Gandhi ou Martin Luther King, que foram divulgadores da paz pelo mundo. Mas muitas vezes desconhecemos que cada um de nós pode também contribuir para a construção de uma cultura de paz, seja desenvolvendo projetos em comunidades carentes, atividade que exige uma dedicação maior, ou seja nas pequenas atitudes do cotidiano, como, por exemplo, medir as palavras durante uma conversa ou saber lidar pacificamente com os conflitos que surgem. Quais são as atitudes que ajudam a construir uma sociedade menos violenta? Como a paz interior de cada um pode melhorar as relações pessoais e sociais? Com a palavra, Luciano Planca, assessor da Ação Social do Paraná, desenvolve projetos sociais no bairro Cajuru, em Curitiba. Vitor Caruso, economista, professor de yoga e autor de livros publicados no assunto. E Adriana Cristina de Araújo, psicóloga, coordenadora técnica do projeto Não Violência Brasil. O que podemos fazer para diminuir a violência? Participe do programa. Ligue para o 0800 643 7555 ou escreva para o e-mail com a palavra @rtve.pr.gov.br. Você pode assistir o programa ao vivo pela internet. O endereço é www.rtve.pr.gov.br e eu estou aguardando o seu comentário, viu? E para começar o nosso programa, já que a gente está falando nessa cultura de paz, vamos começar definindo o que é paz. Seria, por exemplo, para você, primeiras damas, né? Bom, nós do Projeto Não Violência costumamos dizer que paz é algo que deve ser praticado no dia a dia, né? E existe uma confusão entre pacífico e passivo. Então, se a gente não briga, não xinga, não bate, a gente acha que está sendo pacífico. E, na verdade, a gente só não está fazendo várias atitudes violentas. Para ser pacífico, você precisa se esforçar, você precisa saber controlar a sua raiva, precisa saber conhecer os seus sentimentos e agir de uma forma realmente pacífica, ativa, diante de situações de conflito. Luciano, para você. Bom, eu entendo que a paz ela é um estado de consciência, né? O indivíduo ele busca esse estado através dos seus atos, constantemente buscando uma harmonia no seu entorno e construindo aí uma caminhada onde que ele busque também as suas realizações, né? Dentro dessa questão de paz. Professor Vitor. Uma vez perguntaram para um mestre do Oriente o que era mais importante para se ter paz, né? Se era ter dinheiro, se era ter amigos, se era ter saúde ou se era ter paz interior, paz na mente. E aí ele foi avaliando isso com seus alunos e ele disse: se você não tem paz interior, o teu dinheiro rapidamente vai se perder. Se você não tem paz interior, a sua saúde rapidamente também vai se complicar, né? Porque você vai gerar problemas de saúde. Se você tem muitos amigos, mas se você não tem paz interior, você fatalmente vai perder seus amigos. Então aqui fica um pouco da resposta, né, do que significa essa paz, né? Aonde ela está sitiada, né? Muita gente comenta e fala paz a partir do que não é paz. Guerra, conflito, tudo isso é paz. A gente pode dizer que é o contrário de paz. Conflito e guerra é a mesma coisa ou são coisas diferentes, Adriana? São vários conceitos que precisam ser separados, né? O Projeto Não Violência trabalha com um conceito que eu acho que é bem importante a gente citar, que é o conceito do Gandhi, né? O ahimsa, não violência, então não dano, né? Então, para a gente buscar essa não violência, a gente precisa partir da ideia de que a gente precisa agir, e é um esforço interior que começa por cada um de nós diante de uma situação de conflito, por exemplo, e aí a gente precisa pensar o que são conflitos. Conflitos são divergências, são situações que fazem parte do nosso dia a dia, nós queremos coisas diferentes, nós pensamos de maneiras diferentes, e isso faz parte da riqueza do ser humano, né? Então, aceitar os conflitos como algo natural da nossa vida, do nosso dia a dia, e diante desses conflitos agir de uma forma pacífica, né? Não guerreando, não de uma forma violenta, onde eu possa prejudicar o outro. Professor Luciano, a gente pode dizer que hoje nós temos uma cultura de paz ou não? Olha, ela tem os fundamentos, os nossos líderes aí, nossas referências, né? Martin Luther King, Gandhi. Quer dizer, nós temos hoje uma condição nesse momento que a gente vive o mundo, de acesso a todos os elementos que
construiriam essa cultura de paz. Mas ainda a gente observa, né, na grande imagem que nós temos no mundo, que isso não está presente. E a gente vê isso em escala global, a gente vê isso em escala nacional, e vai se chegando até nas famílias, né? E isso que a gente tem que fazer uma reflexão sobre. Existe possibilidade de cultura de paz. O desafio nosso aqui, né, nessa construção, seria como aproveitar todos esses ensinamentos que foram postos dentro de uma nova civilização, né? Essa cultura de paz, ela está em construção. Isso que a gente tem que ter, porque a gente às vezes coloca assim, como um momento estanque, né? A paz, ela é conquistada, pronto, ela acabou. Não existe isso. A dinâmica da paz, né? E porque talvez a gente tenha aquele ideal de paz, de uma situação em que todo mundo esteja muito harmoniosamente feliz, tranquilo, e na verdade, enquanto a gente ficar esperando essa situação muito utópica, muito ideal, a gente não vai poder perceber as situações de paz que existem no nosso dia a dia, né? Quando eu consigo ouvir a outra pessoa, mesmo quando ela está me criticando, e eu não revido de uma forma violenta, eu estou sendo pacífico. Existe paz naquela relação, naquele momento, mas eu preciso ter um olhar de reconhecer que isso é paz, e não assim, um momento em que eu estiver lá de férias, em que ninguém esteja me atrapalhando, e só naquele momento eu vou ter paz. Ou numa situação de escola, onde nenhum aluno vai estar em conflito, ou vai ter agressão ou violência. Mas essas situações fazem parte também de uma cultura de paz. Professor Vitor, o que a gente aprende hoje tem relação com o que o que nós reproduzimos hoje tem relação com o que nós aprendemos, por exemplo, com os nossos antepassados? Nós estamos constantemente reproduzindo os modelos que vêm, por exemplo, desde a década de 70, que vem do nosso avô, da nossa mãe, enfim? Nós vivemos numa sociedade de uma estrutura patriarcal. Ela é uma sociedade baseada na competição, no que é melhor, em quem ganha mais. E essa é provada pelo meio ambiente, pela questão de efetividade dentro das empresas. As empresas hoje têm se tornado ambientes doentios, porque as pessoas vão ficar doentes de tanto competir com o colega de trabalho. A transformação só acontece quando nós começamos a perceber a vantagem da cooperação. A vantagem de nós podermos enxergar, escutar o próximo, entender e transformar. E a partir do momento que a gente começa a perceber a maior efetividade de incluir o outro, incluir a minha comunidade, incluir o meio ambiente que está à minha volta, eu começo a trabalhar numa estrutura de transformação. Então, as nossas escolas ainda não estão preparadas para isso. O nosso sistema educacional, empresarial, ainda não está preparado para isso. Não violência, como a gente citou Gandhi, é não concordar com a violência. E para isso eu preciso ser ativo na não violência. Então, por exemplo, eu admiro muito o trabalho do Luciano, porque é assim, com base a partir da fé, a ação social se estabelece e aí vai entrar em ação. Gandhi também, né? Esse livro que vai ser relançado agora no Brasil, Bhagavad Gita segundo Gandhi, que era o livro de cabeceira do Gandhi, comentado por ele, né? Nós vamos lançar agora no Congresso de Meditação essa sexta-feira em Curitiba. Mostra como que o Gandhi, a partir da sua fé, também entrava em ação para fazer a transformação que seu país concordava. Agora, a gente pode falar, mas Gandhi é muito utópico. Estar num país que é uma das maiores defasagens econômicas do mundo e estar assistindo televisão em casa, se vestindo, se sentindo muito bem, você é beneficiado de uma sociedade que tem uma das maiores defasagens econômicas do mundo, que não tem saneamento básico para mais de 45% da sua população. E como é possível a gente romper com esse modelo que já vem vindo de alguns anos, de algumas décadas, essa cultura que se estabeleceu? Professora Brena. Nós do Projeto Não Violência acreditamos que tem que começar por nós, adultos, né? Sejamos nós pais, professores, enfim, exemplos dos nossos alunos, para os nossos filhos e para os nossos alunos. Se nós não formos exemplos, se nós, por exemplo, numa situação de trânsito, nós vimos aí esse fim de semana situações bastante graves, né, de violência no trânsito, onde pessoas que se sentiram agredidas revidaram com uma agressão, e uma agressão que levou a situações de morte, né? Se nós adultos não formos exemplos e não formos referência aos nossos filhos e aos nossos alunos, dificilmente nós vamos mudar. Mas eu acredito no que o Vitor também diz, que é o poder da transformação. E a gente precisa acreditar que todo mundo pode mudar.
mesmo aquele aluno, mesmo aquele filho, mesmo aquele adulto que está com dificuldades, que está agindo de uma forma violenta, ele tem condições de mudar. E a gente tem vários exemplos disso. A gente costuma citar o exemplo do Roberto Carlos Ramos, que é um pedagogo brasileiro hoje, que, quando criança, fugiu 132 vezes da FEBEM, foi extremamente agredido e foi bastante agressivo e violento, mas que teve uma pessoa na vida dele que acreditou que ele podia mudar, que ele podia ser diferente. Apostou nele, foi firme, pôs limites, disse que ele podia ser diferente e ele se transformou. E hoje ele é um exemplo de referência para o Brasil, né? Luciano, é isso que você vê, por exemplo, na prática? Eu gostei da palavra transformar. Quando eu assisti a primeira palestra do Vitor, e ele conta o motivo que fez ele repensar a vida dele, né? E eu acho que é o seguinte, o poder de né, de pegar aquele, Tai Chi também faz isso, né? Vem aquela força brutal e você não se contrapõe a ela, né? Porque força você não tem que fazer medir, você tem que saber que tem que canalizar, né? Tudo que aquilo, e aí que está a sabedoria, eu acho. E eu lembro de um trabalho que é feito também pela ação social nas brinquedotecas, né? Que são geralmente locais de contraturno, onde que aquelas crianças têm uma situação um pouco mais fragilizada. Quando elas vão para aquele espaço, né, elas aprendem que elas não podem viver em outro planeta, elas têm que viver nesse planeta. Então eles têm que aprender a conviver com a realidade que está em torno, sem ser cooptada pela realidade. E eu acho que a palavrinha mágica é essa, é a transformação de um ato insano, bruto, ou uma força que você não tem como contrapor. Gandhi era né? Existia um império em cima dele. O que ele ia fazer? Ele não ia conseguir derrotar o império fazendo força, né? E a sabedoria, eu acho que é isso, no poder, a decisão de transformar aquilo que é idiota numa coisa bonita.